Então, vamos lá então. A formação de hoje, mais uma vez bom dia então a todos. A formação de hoje é sobre a inserção dos inventários no Central-Oeste, ok? Hum, Como vocês sabem, está-se a aproximar o início do ano e com isso também a obrigação de termos que comunicar o nosso inventário à autoridade tributária, gerar aquele ficheirinho para submeter depois à autoridade tributária. Mais um ano, a questão do inventário valorizado foi adiada outra vez, portanto este ano ainda não será ainda submetido o ficheiro valorizado, será só em quantidades, novamente, à semelhança do ano passado. E o que nós vamos aqui abordar hoje é como é que nós vamos colocar aqui as existências no nosso Central-Oeste, ok? Vamos essencialmente aqui essencialmente fazer a inserção de existências por dois métodos, ok? Um método manual em que nós colocamos manualmente no computador, ok? Colocamos manualmente no programa. Vou só aqui tirar o som a todos, ok? Pronto, já está. E vamos também abordar outra metodologia que é a importação por Excel dos inventários, ok? Portanto, eu coloquei-vos também no chat um pequeno ficheirito PDF que poderá depois servir também para vocês se guiarem depois de acabar esta formação, ok? Tem um pequeno resumo do que a gente vai abordar, ok? Podem vir aqui ao chat e descarregarem então este ficheiro, está bem? E vamos então iniciar aqui o que é que consiste aqui a inserção de existências no Central-Oeste, ok? Primeiro, temos aqui no menu Gestão Comercial, Funcionalidades, Inventários e aqui conseguimos tirar um inventário da nossa existência, ok? Das nossas existências em armazém. Dizemos aqui o dia, o Central-Oeste sabe fazer as contas para o dia em que a gente pedir, ok? Se a gente pedir um dia para trás, um dia no passado, ele sabe a esse dia calcular sempre todas as existências que existem, ok? E colocamos aqui um dia e mostrar, ok? Neste momento, então, na minha empresa aqui de demonstração, tenho, ao dia de hoje, 167 quantidades deste artigo, ok? Com um valor total de 2.839 euros e o preço unitário de 7 euros, ok? E aqui consigo visualizar a minha, a minha, as minhas existências. Se eu por acaso quiser imprimir uma listagem com todos os meus artigos, a zero e não, basta-me fazer assim, tenho todos os meus artigos que controlam stock, inclusivamente estes que têm zero, e em primeira análise, se for essa a metodologia que quiserem adotar, poderemos imprimir esta listagem para dar às pessoas para irem contar depois o armazém, ok? Para irem contar as existências físicas que existem no armazém e preencher aqui. Ok? Bom, tiramos aqui então as existências, vamos então passar à inserção de existências propriamente ditas aqui no Central-Oeste, está bem? Vamos então, para isso, vamos aqui, a terceiros, funcionalidades, inventários, contagem física de estoques. Contagem física de estoques e temos aqui então este módulozinho que nos permite fazer a inserção só estou aqui a colocar mais
as pessoas que entretanto chegaram à formação. Portanto, temos aqui este módulo que permite-nos então fazer a inserção dos produtos e das respectivas quantidades e valores no Central-Gest, tá bem? E posteriormente o sistema passar a ter as existências corretas que nós contamos fisicamente. O primeiro passo então aqui para funcionar com este módulo é a criação de um cabeçalho, ok? Um cabeçalho para o inventário. Temos aqui vários campos que temos que preencher, vamos então aqui abordar cada um deles. Portanto, o primeiro cabeçalho, o primeiro campo, será para nós colocarmos um código para a contagem que nós estamos a fazer. Vamos admitir que é inventário inv geral 22. Okay. Inventário geral de 2022. Aqui colocamos qual é que é o armazém que nós vamos contar, ok? Só dá para contar um armazém de cada vez. Se tiverem fisicamente as existências divididas entre armazéns, terão que fazer um inventário para cada armazém. Neste caso aqui só tenho um, vamos escolher aqui um. Esta data é a data na qual a contagem é válida, ok? Neste caso aqui vou pôr que a minha contagem será 31/12/2022, será no final deste ano. E aqui, no tipo de filtro, é o universo de artigos que eu vou contar, ok? Se vou contar todos os meus artigos no meu armazém, ou vou só contar a parte deles, ok? Imaginem que têm muitos artigos no vosso sistema e não vão conseguir contar todos de uma vez e vão contar só por tipologias. Sei lá, hoje vamos contar bebidas, amanhã contamos comida, bazar grande, bazar pequeno, pronto. Segmentamos o nosso inventário por classificadores de artigos, ok? E porquê é que serve isto? Vocês vão ver que agora no decorrer da inserção vamos ter um passo que é o zerar os restantes artigos. Portanto, imagino que nós vamos contar todas as bebidas alcoólicas que nós temos no nosso armazém. Irão haver com certeza depois bebidas que nós tínhamos no nosso sistema, mas ou foram furtadas ou se partiram e então já não existem no nosso armazém. Nós aqui com este universo restrito só às bebidas alcoólicas, nós no final de contarmos fisicamente todas as bebidas, temos depois uma operação de zerar os restantes artigos, em que o programa vai dizer realmente que eu contei estas existências fisicamente, estas aqui estão no sistema, mas não as contei, por alguma razão, e então o Central-Gest depois acrescenta à nossa listagem esses artigos que existem no sistema e não existem fisicamente no armazém. Portanto, é para isso que serve este tipo de filtro, ok? Escolhendo aqui um filtro qualquer, tipo de artigo, poderíamos então fazer aqui, olha, hoje vou só fazer o meu inventário de matérias-primas e de produtos. Pronto. Quando eu zerasse as minhas existências, zerar os restantes artigos, ele só me ia colocar os restantes artigos das matérias-primas e dos produtos, ok? O resto não ia colocar, não ia zerar mercadorias, nem os outros produtos que eu possa ter no meu armazém. Portanto, este campo aqui é para que nós diminuímos o universo de artigos que nós estamos a contar, ok? Depois, este estado aqui é alterado automaticamente quando nós estamos a introduzir ainda artigos ou quando nós o executamos. Este estado aqui é alterado automaticamente. Esta movimentação aqui, este campo aqui,
também é importante para nós introduzirmos aqui o nosso armazém, o nosso inventário. Qual é que é a diferença entre estas duas alterações? Essencialmente, é só na maneira como vocês querem introduzir as mercadorias no sistema. O que é que eu quero dizer com isto? Na primeira opção, no faz movimento de acerto, temos a questão de vocês têm, no sistema, têm 10 unidades de um determinado artigo, do artigo A. E vocês vão fazer fisicamente a contagem e não têm 10, contaram 9. Pronto. O que o Central Gesto vai fazer com esta opção selecionada, faz um movimento de acerto, como até é mais ou menos autorreplicativo, o Central Gesto vai dar saída de uma quantidade para ficar então coincidente a quantidade que está no sistema com a quantidade que nós contamos. Portanto, no sistema tenho 10, contamos 9. Se for com esta opção, quando nós executarmos o inventário, ele vai fazer um documento de saída de uma unidade. Okay? Porque isto do executar inventários não é mais nada do que o Central Gesto fazer 2 documentos, um de entrada e um de saída, para que as quantidades no sistema sejam iguais às quantidades que nós contamos. Ok. Passando para esta opção, e pegando no mesmo exemplo, se há bocado o Central Gesto apenas daria uma saída para fazer um movimento de acerto entre o físico e o que está no sistema, aqui zera a quantidade que está no sistema e dá a entrada da totalidade que a gente contou. O que é que isto é utilizado? Por exemplo, quando vocês querem valorizar o vosso estoque, querem revalorizar o vosso estoque. Então, com esta opção, o que acontece é que todas as existências que existem no vosso sistema é dada a saída dessas existências e é dada a entrada ao preço que vocês querem, ok? E têm um ponto de partida então para começarem a trabalhar com os estoques daqui para a frente. Portanto, é o que significa esta opçãozinha aqui. Depois, falta ainda então estes campos aqui. Temos aqui uma estrutura de hierarquia entre códigos de valorização e este campos aqui significam a ordem pela qual o Central Gesto vai tentar obter um preço para colocar no inventário, ok? Mais precisamente para dar as entradas. Ou seja, ele primeiro vai ver se as quantidades que nós estamos a inserir, se nós estamos a fazer algum tipo de valorização, se demos um valor das entradas, ok? O valor específico do inventário. Se ele tiver a 0, ele vai ver o preço da última compra que está no artigo. Depois, pelo preço médio pelo qual ele foi comprado e pelo preço base de custo. Portanto, isto é a hierarquia pela qual o Central Gesto vai tentar alcançar os preços para depois fazer o documento de entrada das mercadorias. Ok? Pronto, e basicamente aqui no cabeçalho do inventário é o primeiro passo que nós temos que criar e é este o passo e é estes os campos que nós temos que preencher. Vamos tirar só aqui o sem tabela, ok? E gravar, ok? Pronto, e a partir daqui tenho o meu inventário criado, ok? E estou pronto então para começar a fazer a minha introdução de mercadorias, a minha introdução de stocks. O primeiro passo, a primeira maneira de fazer isso, como eu referi há bocado, seria então a introdução manual das existências, ok? Ou seja, nós colocarmos aqui os diferentes artigos e as diferentes quantidades. Vamos fazer aqui um exemplo. 1002, ok? Sempre Enter. Temos aqui 12 unidades e quero valorizar essas 12 unidades a 25 euros. Gravar. 2001. Não, aqui não existe o bot, pronto, não tem que ser 1002. Veículo.
Hoje, no movimento a stock. 1001, pronto. 1002 e 1001. Ok. Ok. Aqui no 1002 valorizei a minha existência, no 1001 ele vai fazer então por aqueles critérios que estão aqui, ok? Vai buscar o valor específico de inventário, senão depois vai buscar o preço da última compra. Portanto, isto é uma maneira de eu introduzir manualmente as minhas existências, ok? Outra maneira de introduzirmos as existências por aqui é através de uma importação de Excel, ok? Vou apagar estas existências aqui e vamos aqui fazer pelo método alternativo a este, que é a importação através do suplemento Excel, do CentralGest, ok? Todos os computadores que têm Excel, tem que ser o Excel do Office mesmo, o Excel do Office e CentralGest, vocês há de reparar que ele tem aqui no início, aqui no menu em cima, um menu relativo ao suplemento do CentralGest que nós temos para o Excel. Este suplemento permite-nos não só inventários, mas importar muito tipo de informação para o CentralGest, ok? Artigos, clientes, documentos comerciais, preços de artigos, por aí adiante, ok? Uma infinidade de informação que nós podemos importar automaticamente aqui pelo Excel para o CentralGest. Carregamos aqui em criar nova importação e vamos escolher então aqui a nossa empresa, que será a 001. Aparece-nos este módulozinho e vamos dizer que o que nós queremos importar são inventários, ok? Estão a ver aqui as outras opções que eu vos disse. Portanto, a que nos interessa aqui é inventários. Vamos importar aqui inventários. Por defeito aparecem aqui os valores a verde, que serão então os campos obrigatórios. Na generalidade dos casos, estes campos são suficientes. Carregamos aqui em concluir e ele cria-nos aqui este template que nós agora vamos preencher e para posteriormente importar, ok? Temos aqui esta primeira coluna, que é uma coluna de valores por defeito, ok? Como todas as outras importações, se já contactaram com outras importações, esta primeira coluna aqui respeita a valores que são comuns a todas as linhas que nós vamos aqui inserir, está bem? Por exemplo, se eu quiser forçar valores em todos os artigos que estou a inserir, basta meter aqui -1, ok? E por aí adiante. Portanto, se ele não apanhar valores aqui nas linhas que eu agora vou colocar para importar, se ele não apanhar valores, ele vem aqui em cima e põe esse valor, ok? E então, o que eu faço desta maneira aqui, que é mais utilizada quando são muitos artigos, quando o inventário é muito grande, temos várias pessoas a fazer contagem e compilação de ficheiro Excel com essas existências todas. O que se faz normalmente é compilar depois isto para este ficheirinho e fazemos copiar-colar das folhas que existem e colamos depois aqui. Portanto, 15 unidades. Aqui a força-valor, vamos forçar então aqui para, era 17, vou pôr 20. Ok. 1002. Duas quantidades. Valor 170. Bom, ok. E por aqui abaixo, sempre quantidades, artigos, quantidades e valores, se nós quisermos. Se não quisermos, poderemos pôr aqui 0 e aqui 0. E então ele vai ver pelo preço da última compra que está no sistema, ok? Portanto, não é necessário, obrigatoriamente, que a gente defina um preço. Acabamos então de colocar aqui todos os nossos artigos para importar. Vamos aqui em importar. Selecionamos o cabeçalho de inventário que nós queremos importar. Vamos a este aqui, que foi o que nós criámos há bocado.
ok, importado. Se nós formos agora aqui carregar 2 vezes no nosso inventário, verão então que já temos aqui o nosso inventário importado, está bem? Com as 15 unidades do artigo 1001 e as 2 unidades do artigo 1002, está bem? Ok. E assim temos então as existências importadas segundo outro método, neste caso então a importação de Excel. Mas chegando aqui a este módulo, chegando aqui a este passo, nós ainda não temos as existências efetivamente processadas no sistema, ok? Temos aqui uma contagem que nós fizemos que poderemos ainda ter aqui algumas questões para validar, ok? Vamos aqui então, depois a estas listagens, daqui a este segundo separador, e poderemos então imprimir a nossa contagem. Vamos imprimir aqui, por exemplo, e conseguimos ver aqui, por exemplo, a diferença entre aquilo que estava no nosso sistema e aquilo que nós contamos. Neste caso aqui, por exemplo, eu tinha 167 unidades no meu sistema e a contagem física só contou 15 unidades. Esta listagem aqui pode-me alertar então para possíveis erros na contagem. O que é que pode acontecer? Ou a pessoa não contou, ou contou e apontou mal a referência, se calhar estas 15 unidades eram de outro artigo e não deste, portanto é sempre importante, depois de inserirmos aqui a contagem no Central Gest, imprimirmos esta listagem, ou darmos uma vista de olhos aqui nesta listagem, para ver possíveis diferenças que existam relativamente àquilo que contamos fisicamente e aquilo que está no sistema, está bem? Portanto, esta listagem aqui eu acho muito útil. Aquela funcionalidadezinha que eu vos falei há bocado, do zerar tantos artigos, também é muito útil. Lembram-se há bocadinho que eu já tinha 167 unidades do artigo 1001. Eu agora vou aqui a este inventário que eu importei e vamos supor que essas unidades do artigo 1001 estragaram-se e eu não contei nada fisicamente no meu sistema, está bem? Vou aqui e cliquei então em apagar a minha contagem do sistema. Então, seria difícil os meus funcionários, os meus colaboradores andarem no armazém e adivinharem as referências que deviam estar que estão no sistema e não estão no armazém, para colocá-las a zero. Como tal, então, esta função de zerar vai, todos os artigos que tenham estoque e eu não tenha contado, vai inseri-los aqui automaticamente, a zero. Vou carregar aqui neste zerar tantos artigos, ok? E ele inseriu aqui este 1001. Porquê? Porque vocês, como repararam há bocadinho, quando eu tirei a minha listagem de existências, o 1001 tinha existências no sistema. Eu não contei nada fisicamente, carreguei aqui no zero tantos artigos, então ele adicionou-me o artigo que eu tinha existências e não contei nada, adicionou-me aqui a zero. Ok? Tiramos então aqui no final o inventário novamente. Ok? Podem ver então aqui aquela diferença que nós colocamos agora, portanto, eu tinha em estoque 167 unidades, mas não contém nada fisicamente, então ele está-me aqui a dizer que existe uma diferença negativa de quantidades aqui no meu sistema. Confirmei então estas listagens aqui de inventários, de contagens, confirmei, está tudo bem, vamos então efetivar essa contagem no meu sistema. O que é isto? É nós dizermos aqui qual é que é o documento de faturação de entrada e o de saída e o cliente, quais é que são os dados para os documentos que vão ser feitos para colocar bem as existências no meu sistema, ok? Normalmente estão aqui já
alguns documentos que nós podemos utilizar, portanto, poderá ser este aqui, pois neste caso aqui os artigos, os tipos de documentos se não existirem, tem que se criar, mas normalmente existem em todas as implementações. Saídas, saídas, saídas. Isso pode ser este, ok. Um cliente é só pode ser um cliente interno também. Eu vou escolher aqui um qualquer, mas vocês no vosso sistema até podem ter só um cliente para isto, exatamente com o nome da vossa empresa, por exemplo. E vamos executar. Vamos executar, ok. E neste momento já estão efetivadas as quantidades que a gente contamos no sistema, que contamos na realidade, já estão iguaizinhas às quantidades que estão no sistema. Para isso podemos ir tirar, temos que carregar aqui neste botãozinho outra vez, para nos mostrar os inventários que nós já terminamos, portanto já executamos, ok? Aparece-nos aqui este inventário. Podemos tirar novamente aquela existência, aquela listagem que vimos há bocadinho. Vamos aqui imprimir. E então, como podem ver, já não existe nenhuma diferença entre quantidades do sistema e quantidades que nós contamos. Porque o Central-Gest já fez então a regularização das quantidades no sistema, está bem? Agora, outra situação que ainda pode acontecer é, por exemplo, vocês vêm aqui e só posteriormente veem, epá, isto aqui estava mal, quero anular esta execução do inventário e quero fazer aqui ainda já algumas alterações. Podem aqui carregar no botão direito, anular a execução de inventário e passam a ter novamente as diferenças que tinham anteriormente anteriormente a executarmos o inventário, está bem? Portanto, ficaria tudo igual a quando está antes da gente ter executado o inventário. Algumas questões que surgem com alguma frequência acerca aqui de inventários. Uma questão que existe, por exemplo, é estou agora a fazer a contagem no final do ano e estou aqui a ter problemas com a contagem, ou de pessoal, falta de pessoal, ou algum problema que impossibilitou a contagem, e estou aqui à rasca porque não posso faturar enquanto não fizer a contagem. Podem faturar sem problema nenhum, ok? Como o inventário, o cabeçalho do inventário que vocês estão a fazer tem lá a data, o Central-Gest vai conseguir colocar as existências e os respectivos valores nesta data que aqui está, ok? Portanto, não precisam de suspender a faturação, podem faturar à vontade, que quando importarem este fecheiro, ele vai-vos colocar as existências no dia em que está aqui, referido no cabeçalho, ok? Portanto, quer tenham uma impossibilidade em fazer a contagem, quer demorem algum tempo a fazer depois a consolidação de todas as contagens que houve para um fecheiro Excel, todo tipo de situações que nos impossibilitem logo no dia 1 dia 2 de importar a contagem para o sistema, não há problema nenhum, podem faturar na mesma, que depois podem sem problema executar a contagem e fica no dia em que vocês têm essa contagem feita, está bem? Aqui, relativamente então a uma questão aqui que o senhor Diogo colocou, não existe forma de, antes do lançamento final, o sistema
Eu não sei se estou a perceber bem a sua questão, não sei se poderia explicar melhor, Sr. Diogo, a sua questão. Estava aqui a dizer, não existe forma antes do lançamento final para visualizar os valores que o sistema vai assumir segundo os critérios do inventário. Os valores que vão dar entrada, no caso do sistema, termos contado existências a mais, está-me a dizer se não existe forma. No momento da contagem, não. Portanto, essa questão que me está a dizer, não é possível essa contagem, ou não é possível essa situação. Porque nós ou no caso, falando aqui nas possíveis diferenças, portanto, estamos a contar fisicamente e pode haver existências a mais ou menos, não é? Se existir quantidade a mais e o sistema então vai ter que tirar existências do nosso sistema para ficar igual ao que nós contamos na realidade, portanto, essa saída será valorizada ao custo valorimétrico, ao critério valorimétrico que está configurado no artigo. No caso da entrada, se nós contamos mais do que aquilo que realmente tinha no sistema, portanto, o critério é este que aqui está. Primeiro, se nós introduzimos algum valor na contagem, ele vai por esse critério, se não, vai ao preço da última compra do artigo e dá a entrada por esse preço, se ou por preço médio ou por preço base de custo. Portanto, são esses os critérios para ele valorizar o processamento dos inventários que nós fazemos também. Em termos de resultado final, a única maneira de o vermos é depois irmos aqui às funcionalidades e tirarmos novamente o inventário de stock e vermos então o resultado final da nossa execução de inventário. Não é possível essa pré-visualização passo a passo, ainda com a contagem por executar, está bem? Ora, ok. Pronto, então aqui para a senhora Ana Rita, no caso de ter estoque com lotes, há alguma diferença ou estes passos aplicam-se da mesma forma? Sim, e aplicam-se da mesma forma. Eu não tive a complicar só essa situação, mas é exatamente da mesma forma, está bem? Vocês veem aqui um artigo que tenha lotes. Eu queria aqui um lote, por exemplo, aqui só no instantinho deste artigo. Temos é que ter os lotes primeiro criados no sistema, está bem? Este lote aqui, este artigo aqui tem lotes, e vou criar aqui o meu lote, L 2001 1. Ok. Portanto, este artigo tem lotes, ok, eu estou a fazer a minha inserção de contagem, vou inserir deste lote, vou dizer que tenho 20 quantidades, ok, e é exatamente igual, quer o artigo tenha lote ou não. Portanto, se o artigo tiver lote, esta caixa aqui de seleção fica ativa e tenho que escolher do lote que estão a contar. Se não tiver lote, é o exemplo que eu fiz, portanto é igual, está bem? Pronto, esta formação terá outra agora no seguimento, eu penso que seja para a semana que vem, desculpa. Terá outra formação ainda a complementar esta questãozinha, que é depois como é que nós vamos fazer para gerar o ficheiro para submetermos depois à autoridade tributária, está bem? Isso será depois outra formaçãozita, no encadeamento desta, e estejam atentos à marcação, inscrevam-se na formação, que depois iremos abordar também esse ponto. Caso contrário, a formação depois poderia tornar-se algo chata e assim por partes, penso que seja mais produtivo para todos, ok? Portanto, se
Não sei se existe mais alguma questão que eu possa explicar, que não tenha sido bem explanada. Se não existir então mais nenhuma questão, desejo a todos então um bom dia de trabalho e umas boas festas, ok? E despeço-me então assim por hoje. Espero que tenha sido uma formação produtiva para vocês, ok? Continuação então num bom dia.